Seja muito bem-vindo. Conte para esse povo todo quem é Donato de Márcio e o que o Donato veio fazer aqui hoje. E aí a gente olha para várias câmeras, né? Eu tenho o visor aqui, o visor ali no computador, a câmera do computador, a câmera do coisa. Bem, eu sou Donato de Márcio, eu sou consultor sistêmico e sou especialista em gestão humanizada. A gestão humanizada ela tem um foco em pessoas, né? E é por isso que eu utilizo bastante os recursos da abordagem sistêmica, né? E a minha missão é ajudar as pessoas a viverem de uma maneira mais saudável e sustentável. Então, cada um vive do jeito que quiser. Mas o que eu gosto de apresentar para as pessoas é uma visão mais saudável, mais sustentável, para que ela possa realmente ser feliz, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Então, eu trabalho nas duas áreas, né? Eu trabalho bastante na área profissional também, mas sempre com foco nas pessoas. Porque, para mim, uma empresa, um negócio, até se o seu negócio é só você, ele é feito de pessoas, né? E se as pessoas não conseguem trabalhar direito os seus problemas, aqueles temas, né, que nos fazem infeliz, ela não consegue desempenhar o máximo. Então, eu gosto de contribuir com as pessoas para isso. Tanto que hoje eu escolhi um tema bem legal, que ele é meio recorrente nos atendimentos, né? Por que eu repito relacionamentos tóxicos? Não só, né, nos relacionamentos interpessoais com amigos, não só nos relacionamentos amorosos, mas também nos relacionamentos profissionais. Porque meu chefe é sempre um troglodita, mesmo que seja homem ou mulher, né? Por que essas coisas se repetem? E é muito legal que esse movimento de repetição é um movimento muito... Eu vou falar, vai ficar estranho, tá? Mas é verdade. Esse movimento de repetição é um movimento muito bonito. É um movimento de lealdade à nossa família, ao nosso sistema familiar. E aí eu posso estar falando isso para você, e você fala assim, você pirou na batata, né? É que nesse momento você está o que a gente chama de adulto, né? E como adulto você percebe a realidade, você percebe as suas memórias e fala assim, não é assim, né? Mas o que eu quero falar de você não é sobre você adulto, mas sim de você, aquela criança que hoje ela está no seu inconsciente. Sim, ela ficou aí há 20, 30, 40, 50, 60 anos lá atrás, mas é dessa criança do 0 até os 4, 5 anos que nós vamos comentar hoje, né? E é essa criança que acaba atraindo as relações tóxicas. E a gente chama de curar essa criança. Na verdade, nós precisamos fazer um movimento diferente, né? Nós precisamos fazer um movimento de percepção. Aí sim a gente faz um movimento de análise e depois um movimento de transformação. Então nós temos que ter 3 movimentos para, vamos dizer assim, trabalhar com essa criança interior, né? Porque nós precisamos fazer um movimento de percepção, nós precisamos fazer um movimento de realmente olhar para isso e entender para depois transformar. O que acontece muito é que as pessoas percebem um problema e já querem transformar. Eu quero mudar. Chega cliente para mim aqui e fala assim, Donato, olha, eu tenho esse problema e quero mudar. Eu quero resolver ele o mais rápido possível. É possível, sim, esses problemas de uma maneira rápida. O rápido demanda percepções diferentes, né? O rápido não é em 1 minuto, né? Mas o rápido, ele passa por esses estágios, né? De você perceber, você analisar, e aí, analisando, você se dá conta, aí sim você começa um processo de transformação.
Mas vamos lá. Com os mesmos erros, tá? A toxicidade. Então, movimentos tóxicos, existe uma fórmula. E essa fórmula nunca parte do outro. Essa fórmula, ela sempre vem a partir do nosso inconsciente, tá? E veja, nós somos conduzidos de uma forma inconsciente a ambientes tóxicos. Por quê? Porque se nós tivermos, na nossa infância, um ambiente tóxico, pai e mães ou cuidadores que, por não se conhecerem, por não perceberem, eles tinham movimentos tóxicos, que são movimentos repetitivos. Entendam bem, um movimento tóxico é um movimento repetitivo, tá? Então, a criança nasce naquele ambiente tóxico e ela vem zerada. Um bebê vem zerado, tá? E para ela, o mundo, o que é o mundo para ela? São os pais e os irmãos, se tiver. Se for o primeiro filho, né? Pior ainda, né? Porque os pais estão aprendendo a serem pais. E a possibilidade de erros ou de toxicidade é maior. Então, vamos lá. Pode parecer meio maluco, mas veja, quando nós nascemos em um ambiente tóxico, nós nos sentimos atraídas para relacionamentos. Por quê? Porque nós nos sentimos pertencentes. Existem 3 leis dos relacionamentos humanos, né? Que é o pertencimento, que é a ordem e é o equilíbrio. Essas 3 leis, segundo Bert Hellinger, elas regem os relacionamentos humanos. Então, quando nós nascemos em um ambiente tóxico, isso para a gente é o natural. Não é que seja normal, mas ele é natural. E sendo natural, nós caminhamos no sentido deste natural, ok? Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de samba, ela vai para uma casa de samba, porque aquilo é natural para ela. Uma pessoa que gosta de hip hop, vai para uma casa de hip hop, para dançar e curtir hip hop, porque aquilo é natural para ela. Você entendeu? Então, um cara que gosta de pagode vai para um sertanejo e ele fala assim: pô, isso aqui tá estranho. Esse ambiente não diz o pessoal com chapelão, bota. Onde já se viu bota? Lugar aqui é liso, né? Por que vai usar uma bota até a metade da canela? Então, isso não se torna natural. Mas quando ela vai no movimento de hip hop, e ela é hip hop, ela vê as pessoas se vestindo daquela forma e ela se sente no ambiente natural. É isso que acontece com a toxicidade. As pessoas, por viverem na infância em um ambiente tóxico, mesmo como adulto, não querendo estar em um ambiente tóxico, elas acabam se sentindo atraídas por esses ambientes. Aí existe ali a mulher vai no barzinho, né? E tem ali 2 carinhas olhando para ela. Ela não sabe, mas ela esse cara, o expressivo, a mãe às vezes era submissa, e o pai que mandava e desmandava, mas ela não sabe disso. Mas aquilo está no inconsciente dele e está no inconsciente dela. O segundo carinha, ele veio de uma família um pouco mais equilibrada, onde os pais conversavam com os filhos e os respeitava na medida do possível, né? Porque nós temos que ter uma medida, né? A gente ouve os nossos filhos, mas nós vamos fazer o que é melhor para eles, como tutores que os somos, né? Mas vamos supor que os pais se relacionavam bem, principalmente estavam em equilíbrio, se respeitavam. Isso é o segundo carinho. Acontece que essa moça, ela teve pais tóxicos. Muitas vezes o inverso.
A mãe é que brigava com o pai era passivo, tá? E o que acontece? Adivinha para quem que rola, que vai rolar, né? Aquele meet, né? Pra quem ela vai se sentir mais atraída? Aí você fala assim, pô, mas ela nem conversou com ele. Não precisa. Por quê? Porque nós expressamos energeticamente, emocionalmente e também, às vezes, através de palavras, o que nós carregamos no nosso inconsciente. Tá? Jung já falava disso. Né? É por isso que, muitas vezes, né, a gente dá aquelas gafes, sabe? Porque muitas vezes a gente, falando, né, compulsivamente, a gente dá uma gafe. Por quê? Porque a gente expressa algo que está no nosso inconsciente. Aí você fala, ops, ops. Então, o que acontece? O jeito daquele cara se manifestar perante ela é o jeito do pai dela um tanto quanto agressivo. O cara não está agressivo, ele não está lá mostrando os dentes. Mas a forma dele se expressar representa o pai dela. E a forma do outro se representar, para ela, não faz sentido. Por quê? Porque ela tem como base de relacionamento os pais. E eles se pegavam. Então, se um cara chegar para ele e falar, olá, boa noite, tudo bem como você tá? Ela chega e fala, que cara babaca. E o outro chega e fala, e aí, firmeza? Beleza? Oi. E chega um tanto quanto se mostrando, né? Mais pavão empinado, ela se apaixona. Ai, gostei dele. Mas acontece que isso são atitudes de uma pessoa provavelmente mais agressiva. Veja só, eu não estou aqui falando que uma pessoa é assim, assado, está certo, está errado. Eu estou aqui usando só elementos para poder endossar o que eu estou querendo falar. Então, o que acontece? A pessoa acaba se relacionando, vai descobrir depois de 3 meses que o cara tira a máscara, que ele é uma pessoa tóxica. Mas ela já está apaixonada por ele. Na verdade, ela está apaixonada por quem? Pelo representante do pai. Ou então, o rapaz, pelo representante da mãe. Aí você fala assim, credo, né? Não tem nada a ver de me apaixonar pela minha mãe. Existe, tá? Deus é maravilhoso, né? Eu sou casado e tenho uma filha de 1 ano e 4 meses. E desde que eu parei de trabalhar com eventos, que era uma área de alucinados, né? A gente vivia sempre ali fora do cachê. Quando eu comecei a trabalhar na área de treinamentos, porque eu não fiz uma migração de carreira, de empresa para uma sair de uma carreira para uma empresa. Eu fiz a transição de uma empresa para outra empresa. Eu parei a empresa de eventos e fui para a área de treinamentos. E na área de treinamentos eu fiz diversas formações. Em 2014 eu fiz formação em coaching. Foi por causa que em 2015 eu estava no evento que a Rosane falou agora. Mas eu sempre fui dessa área de desenvolvimento humano. Por quê? Por causa do relacionamento com os meus pais. Eu descobri que hoje, desculpa falar, né, mas eu sou um excelente terapeuta porque desde os meus 17 anos eu buscava autoconhecimento. Por causa do quê? Por causa da toxicidade dos meus pais. Então hoje eu devo a eles, com muita honra e respeito, que eu tenho passei por diversas dificuldades, sim, mas eles têm os motivos deles. E eu tenho os meus motivos. Só que eu decidi trabalhar isso. Então, eu levei um tempo, né, para poder ter um relacionamento responsável, igualitário, sabe? Eu também já fui tóxico, eu reconheço. Eu já fui tóxico. Hoje, graças a Deus, eu trabalhei em mim. Porque depois eu analisei e depois eu fui curar. E graças a Deus eu estou nesse caminho de cura, porque dizer que estou curado é um pouco estranho, né? Porque é a mesma coisa de dizer sou perfeito. E perfeição não existe.
Então, sempre é bom a gente estar em constante desenvolvimento, principalmente autodesenvolvimento, né? Não só estar a par de conhecimentos, mas também exercer esses conhecimentos. Então, vamos lá. Tudo que nós conhecemos hoje é aprendido nas relações com os nossos pais. Por quê? Porque até uns 5, 6, 7 anos, a psique da criança é completamente aberta. Então, tudo que vem, até através também da neurociência, né, que eu vejo, eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses que é uma barata. Ela é linda. A gente faz uma coisa, ela repete a mesma coisa, né? E eu tenho uma forma de comer um tanto quanto estranha, sabe? Eu vou comer pipoca, eu não pego assim a pipoca um a um, né? Eu meto a mão assim e faço assim. E o engraçado, que fora a minha filha de 1 ano e 3 meses, eu tenho um filho de 5 anos que vai fazer 6 agora. Adivinha o jeito dele de comer pipoca? Ele mete a mãozona e, né, enfia na boca. E para mim, eu nunca tinha percebido que eu comia dessa forma, né? A minha esposa que percebeu, você fala, o Vini come igual você. E aí que eu fui me dar conta, eu tenho 58 anos agora, né? Mas eu percebi isso ano passado, com 57, que eu comia dessa forma. Então, minha filha, de 1 ano e 3 meses, ela pega a pipoca assim, ela faz assim, ela não pega um e põe na boca, ela mete a mãozona e quer. Então, veja, gente, imagina quando essa menina, linda e maravilhosa, tiver seus 19, 20 anos. Ela vai comer assim, né? De garfo e faca. Mas quando ela for comer garfo e faca, toda, né, estilosa, né? Porque minha filha é linda. Todo mundo diz que ela parece uma princesa. Tudo bem que eu sou pai coruja. Mas que as pessoas falam que ela é princesa, ela fala. O que acontece? Ela vai evitar, lógico, na frente, às vezes, de alguém, comer pipoca desse jeito. Mas quando ela estiver em casa, de tufa e agasalho, ela vai meter a mãozona e vai comer. Então, veja, nós repetimos o que os nossos pais fazem. Então, o que nós... veja só. Entendam, por favor, uma coisa. Nós somos como nossos pais. Você entendeu? Tinha até um grande cantor que falava isso, Renato Russo. Nós somos iguais, nós somos como nossos pais. Mas nós não precisamos fazer iguais aos nossos pais. Igual, né? Então, o que acontece? Nós somos como nossos pais. Nós temos mais podemos percebendo, analisando e transformando. Ok? Então, vamos lá. E outra, hein? A gente faz isso de forma... Nós podemos ser como os nossos pais? Isso não é poder. Nós somos como nossos pais. Mas nós podemos fazer diferente, tá? Ou então nós podemos fazer do mesmo jeitinho. Ou nós fazemos de forma inconsciente, ou fazemos de forma semiconsciente, ou fazemos de forma consciente. De que forma? Por exemplo, meu pai faz assim, vou fazer igual. Semiconsciente. Eu tenho um impulso de fazer algo e eu faço e percebo, poxa, eu fiz igual meu pai ou minha mãe. E nós temos a maneira inconsciente, que é nem percebi, mas fiz. Tipo assim, manja aquela história, né? É óbvio que eu não vou falar, né? Fiz merda, porque nós estamos aqui ao vivo e a coisa. Mas a gente fala assim, pô, deu ruim. Entendeu? Acabei de fazer e deu ruim. Entendeu? E aí você só percebe depois que fez. Da mesma forma que você tem que se desfazer, você tem que desfazer o relacionamento que você criou. É muito interessante essa frase, tá? É importante desfazermos o relacionamento que nós criamos. Quando nós cortamos, ou seja, não me liga mais, pum! Isso gera trauma. Isso gera conexão. Nós não nos despedimos. Nós não encerramos um ciclo.
Então, em relacionamentos tóxicos, nós precisamos desfazer. De que forma? Percebendo, avaliando e transformando. Olha, essa pessoa, ela me traz isso, e isso para mim é ruim. Então eu não vou mais querer me relacionar com essa pessoa. Então você pode chegar na pessoa e falar assim, olha, valeu pelo tempo que nós estivemos juntos, eu a partir de agora eu prefiro tomar outros caminhos, respeito as tuas escolhas, da mesma forma que eu gostaria que você respeitasse. E, a partir de agora, eu prefiro tal coisa, tal coisa, tal coisa, sabe? Esse que eu quero ver na minha frente, isso é exclusão. E quando nós excluímos algo, nós não encerramos aquilo, muito pelo contrário. Veja o movimento. Quando nós temos algo e damos um lugar para esse algo, nós colocamos isso em algum lugar na nossa mente. Ele tem o lugar dele. E ele fica como uma memória. Nós temos algo e colocamos esse algo em nós damos um lugar, um espaço dentro de nós. E aquilo fica guardado como uma memória. Quando nós queremos excluir alguém, quando nós somos revoltados contra aquilo, nós não colocamos aquilo dentro de nós. Então aquilo fica na nossa frente e como nós não gostamos, nós começamos a lutar contra isso. É por isso que excluir traz aquilo que você exclui. O movimento de exclusão traz à nossa vida aquilo que excluímos. Sabe por quê? Porque como a gente não dá um lugar dentro de nós, nas nossas memórias, nós deixamos aquilo na nossa frente. Não, isso eu não gosto. E aí o que acontece? Toda vez que você vê aquilo, você luta contra. Aí o que acontece? Você vê pessoas da forma que você exclui. Aí ao invés de você dar um lugar para elas, ou seja, deixa elas onde elas estão, você acaba atraindo essa pessoa, seja fisicamente, seja emocionalmente, ou seja mentalmente. Nunca aconteceu com vocês? Você vê um absurdo na rua, no dia seguinte você fala, meu, aquilo foi um absurdo. Nossa, que absurdo que aconteceu. Nossa, aquilo foi a pior coisa. Uma história de dois monges que não podiam ter... Vocês devem conhecer essa história, vou contar rapidamente. Eles não podiam ter contato com mulheres. Acontece que eles iam atravessar o rio para ir para a abadia deles, né? Aí o templo deles. Aí o que aconteceu? Tinha uma mulher querendo atravessar, mas tinha medo. E os monges falaram assim, você pode atravessar o rio raso. Aí a mulher falou assim, não vou porque eu tenho medo. Aí um dos monges pegou a garota pelo colo, atravessou, deixou ela do outro lado e partiu. O colega dele, lembra, eram dois monges. O colega dele, eles continuaram por mais 5 horas caminhando. Quando os dois chegaram em frente ao templo, o colega dele, o que não tocou na mulher, disse para o que tocou na mulher, olha, você é obrigado a informar para os nossos superiores que você teve um contato físico com uma mulher. Aí aquele monge que tocou na mulher olhou para ele e disse assim, é interessante a sua percepção. Só que acontece que aquela mulher que toquei, eu deixei ela na beira do rio. Mas você trouxe ela consigo até agora. Na verdade, quem se conectou com a mulher? Aquele que teve o toque e deixou ela, ou aquele que carregou ela, né? Ah, não pode, não pode, não pode. Essa história de não pode, ela é exclusão, ela é um julgamento, tá? Então, veja só. Quando nós repetimos relacionamentos tóxicos, nós temos dois papéis. Ou de algoz, né? O que comete a atrocidade, ou de vítima. Veja só, os dois papéis, eles são tóxicos. Então, aquela pessoa que fala assim, meu Deus do céu, olha o que ele fez comigo, fala para Deus e todo mundo, põe até na internet, né? Ela é tóxica. Aquele que fez é tóxico. Ambos são tóxicos.
O que precisa fazer é observar, analisar e transformar. Então, veja, a toxicidade, ela se dá dos dois lados. Precisa-se ter o lado positivo e tem que estar... Estou sem som. Eu vi aqui, estou olhando aqui pelo Instagram, falou que está sem som. Tem algum... o pessoal está ouvindo aí? Outras pessoas, coloca aí aviãozinho se estiverem me ouvindo. Está todo mundo se ouvindo? Está todo mundo? Só para saber. Por favor. Só coloca uns aviãozinhos se tiver o pessoal me ouvindo. Para mim dar continuidade. Tá ok. Obrigado, Silvia. Porque às vezes você está com algum problema na internet ouvindo. Maravilha. Vamos continuar. Então vamos lá. O que acontece? Existem duas formas de nós repetirmos a toxicidade. Ou sendo algoz ou sendo vítima. Ambas são tóxicas. Tá? Então, se você tiver um dos dois lados, precisa curar isso, né? Trabalha isso em você, ok? Maravilha. Mas olha que coisa interessante. Segundo a epigenética, e olhando pela nossa história da transgeracionalidade, essa toxicidade ela pode vir dos nossos ancestrais. Mas olha que coisa interessante. A neurociência, que é uma ciência que eu estudo, por conta da plasticidade que tem, né? Os nossos neurônios têm uma plasticidade, ou seja, capacidade de criar novas conexões neurais. O ambiente ele pode superar a genética. Então, veja, o ambiente pode superar a genética. Se nós mudarmos de bairro, se nós mudarmos de cidade, mas tem muita gente que muda e acaba carregando. Se você estiver disposto realmente a aceitar esse novo ambiente, este novo lugar que tenha relações equilibradas, onde pessoas se respeitam e conversam com respeito, você pode modificar esse impulso genético para a toxicidade. Então, veja, ou você percebe, analisa e forma, ou você muda de ambiente, mas aceita conviver segundo as novas regras, onde as pessoas são equilibradas, né? Então, nossos erros frequentemente são relacionados ao passado. Mas não é o passado quando eu tinha 40 anos, 50. Ao passado desde o útero da sua mãe. Desde aquele momento em que você começou a se relacionar. Porque existe uma memória que nós chamamos de engrama. Engrama é uma memória celular. E essa memória celular, ela fica impressa, tá? Muitas vezes em algum lugar no nosso organismo. É por isso que nós adoecemos, porque aquele órgão, aquele tecido tem uma memória engrâmica e às vezes ela é reestimulada ou ela é estimulada por causa de um comportamento do mundo externo, que provoca em nós uma reestimulação, acaba tendo um desequilíbrio energético, depois sintomático, e depois acabamos num desequilíbrio físico, o qual chamamos de doença. Deixa eu ver aqui o horário. Eu acho que o horário já está um pouquinho passado. É porque ela falou que encheu um tempinho, né? Mas vamos lá. Então, você pode também trabalhar essa questão de uma forma de mudar de ambiente. Então, se nós conseguimos mudar de ambiente e aceitar esse novo ambiente, ou então se nós conseguimos perceber, analisar e transformar, esse é o caminho de nos livrarmos de situações tóxicas, tá bom? Fazendo com consciência, podemos fazer um pouco diferente, sem perder o meu lugar. Assim, podemos transformar em nós. Então, muitas vezes eu trabalho com pessoas fazendo abordagem sistêmica, né? Também consultor. Então, eu vou trabalhar com um cliente
a primeira coisa que o cliente faz, ele traz uma reclamação. E essa reclamação é contra alguém. E sendo contra um julgamento, se está julgando, exclui. Se exclui, veja, quando nós excluímos, a gente excluir é tirar. Excluir não é tirar a pessoa da nossa vida. Quando nós excluímos essa pessoa de dentro de nós. Aí ela vai para a nossa frente. E é o pior, porque a gente não para de olhar ela. Nós olhamos aquela pessoa, muitas vezes, não no papel dela, mas no papel de outras pessoas. Isso na psicologia se chama de projeto, tá? Você nunca teve aquela pessoa que falou assim, nossa, esse meu chefe parece meu pai, esse chefe parece a minha mãe, nossa, meu colega lembra meu irmão. Temos uma projeção. Então, veja, quando nós excluímos, nós não excluímos a pessoa da nossa vida. Nós excluímos essa pessoa de um lugar em nós. Nós não aceitamos aquele período de convivência. E com isso nós tiramos da nossa mente, colocamos na nossa frente, projetamos ela em outras pessoas e nos degladiamos com ela. Ok? Aí você deve falar assim, né, para encerrar agora, como eu posso resolver isso? Pelo amor de Deus, Donato, tudo que você falou bateu certinho. Não, metade do que você falou é a minha vida. Como é que eu posso resolver isso? Legal, eu vou falar. Rufem os tambores. Como resolver? Primeiramente, mudando a postura. Postura é uma maneira interna de se relacionar com algo ou alguém. Postura é um movimento interno de se relacionar com algo ou alguém. Não exclua. Aceite, porque você não pode mudar o passado. Porque você não tem máquina do tempo, você não tem aquele carro para voltar ao passado. Então, concorde com isso. Ah, Donato, mas eu não concordo. Desculpa, isso é uma birra infantil. Não porque eu estou dizendo, é porque você não pode mudar o passado. Então, mude a sua postura perante o passado. Isso aconteceu, eu dou um lugar a isso, e a partir de agora, eu decido fazer diferente. Aí eu não excluo, não olho, não projeto e não saio na porrada. Entendeu? Ou então você pode mudar isso. Processo é como acontecem as coisas. Por exemplo, eu conheço alguém e vou para a cama no primeiro encontro. Muda o processo. Espera lá, vamos conversar melhor. Porque é o seguinte, tem gente que também não vai para a cama no primeiro relacionamento, no primeiro dia, mas fica investigando nas redes sociais. Galera, ninguém coloca os podres em redes sociais, ok? Né? Então deixa passar um tempo, vê como ele trata o garçom, vê como ele trata a mãe dele, tá? Pergunta, como é que é o relacionamento com a sua mãe? Porque nós tratamos o mundo da forma que nós tratamos a nossa mãe. Por quê? Porque nós ficamos dentro do útero dela 9 meses. Quando nós nascemos, a primeira pessoa que nos acolhe, depois do médico, e no caso dos meus filhos, depois de mim, porque nós tivemos parto natural, e aí o médico deu na minha mão, aí nós tiramos aquela foto, e depois minha esposa foi terminar, né, de fazer a questão do parto humanizado. Então vamos lá. Depois que você nasceu, você tem um contato íntimo com a sua mãe. Então, o que se marcou, se a sua mãe te marcou, ela vai ficar... essa forma que ela te marcou, você vai acabar se relacionando com as pessoas. Ou fazendo ou recebendo. Veja, a questão da vítima não deixa de ser o coitadinho da história. Na verdade, vítima é uma das piores atitudes, porque a vítima não permite que você resolva um assunto. Ela só se vitimiza, ela nunca se responsabiliza. Vamos lá? Então, de forma que nós podemos transferir de uma abraçando ações familiares
encontrando o que está em desacordo com as leis do relacionamento humano e assim criar condições para que a pessoa reoriente o seu movimento em direção à vida, ao seu bem-estar e ao seu crescimento pessoal. Então, nós buscamos reconhecer as origens daqueles movimentos em nós, olharmos para isso e acolhermos. Sempre com amor. Amor real, não o amor hollywoodiano, entendeu? O amor que acolhe, porque efetivamente o maior amor é aquele amor em que haja acolhimento. Acolher é trazer para si, é para trazer junto, é trazer para dentro, tá ok? Galera, muito obrigado pela oportunidade. Rose, assim que você quiser, pode estar voltando. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, não sei, né? A gente tem aí mais alguns minutos, também não sei. Estou aqui à disposição de vocês para ajudar no que for preciso. E de coração eu espero ter contribuído para que você pelo menos olhe para aquilo. Mesmo que você não reconheça, que comece a olhar. E se você perceber alguma coisa, busque ajuda. Tá bom? Legal. E estou aqui à disposição de vocês. Ah, oi! Obrigado.